Olá, meu nome é Felipe, faço parte do projeto Saúde nas Ilhas e vamos falar um pouco sobre fraturas. Então vamos começar falando o que é uma fratura. Uma fratura, ela pode ser a quebra total ou parcial de um osso, aonde ela vai ser caracterizada de algumas formas. Então aqui nas imagens ao lado a gente tem uma perna e a gente tem um braço que ocorreram a quebra total desses ossos. Aqui na perna a gente pode ver que o osso da tíbia e o osso da fíbula foram quebrados totalmente. Então ele não mantém uma ligação nenhuma com a outra parte do osso quebrado. Já a parte parcial, que é a fratura parcial, ela ainda vai manter uma ligação com esse osso. Então ela pode ocorrer a quebra ou uma rachadura desse osso, mas que ainda ela vai continuar sendo mantida ligada com a outra parte do osso. Então ela não vai ocorrer uma quebra total. Além disso, a gente também tem duas formas de fratura, que é a fratura exposta e a fratura fechada. Então, o que caracteriza, né? Aqui do lado, a gente ainda pode usar como exemplo que são fraturas fechadas, ou seja, esse osso ele não rompeu a camada da pele e ficou para fora do nosso corpo. Então, aqui ele ainda, apesar de quebrado, ele ainda se mantém dentro do lugar onde ele deve ficar e não ocorreu nenhuma fratura que ela seja exposta, né? Já as fraturas expostas, esse osso ele vai sair, ele vai romper essa camada da pele, então vai ser algo muito visivelmente para vocês vão ver claramente que o osso ele está para fora, então isso caracteriza uma fratura exposta. Então, como que a gente identifica uma fratura? Então, ela pode ocorrer pela dor intensa ao tocar ou mover, então você vai ver que a parte da perna, do braço onde você tocar, vai ter uma dor muito forte, a pessoa vai reclamar de muita dor, ela não vai conseguir mover esse membro, então é um sinal que a gente já pode ficar um pouco alerta. Então aqui vocês podem ver também que aonde foi quebrado, onde houve essa quebra, né, essa fratura, tem um inchaço, tanto aqui na perna quanto no braço. Então aqui a gente pode identificar também inchaço e deformidade. Então são uma característica bem forte de você identificar uma fratura, assim como as imagens também estão indicando pra gente. Qual que é a outra forma de identificação também? A dificuldade de se movimentar esse membro. Então, ela não vai conseguir movimentar. Ela pode tentar, mas vai sentir muita dor. E é um sinal também que talvez possa ter ocorrido uma fratura nesse osso. E também outra característica, um sinal que a gente pode ficar em alerta, é a questão dos hematomas. Então, são sinais roxos na pele ou questão de vermelhidão. Então, junto com o inchaço, vocês vão ver alguma questão de roxamento, alguma questão vermelha ali, né, na pele, na parte mais superficial ali, e pode ser caracterizado de uma fratura parcial ou total, só que caracterizada com uma fratura fechada. Então, nos primeiros socorros, como que a gente pode agir nessa situação? Sempre conversar com essa pessoa que ocorreu, com essa vítima, com esse paciente, do que aconteceu, né? Aonde está doendo, e aí ela vai te apontar esse local e você vai relar levemente para ver se ela está sentindo alguma dor, para ver se ela consegue movimentar esse membro, e se ela não conseguir, a gente vai passar para uma segunda etapa, que é a imobilização desse membro. Então, quando a gente fala de primeiros socorros, a gente tem que utilizar muito o improviso, porque a gente não sabe o local que a gente vai estar. E até a ajuda chegar, quem vai ajudar essa pessoa vai ser você ali inicialmente. Então, como que a gente poderia fazer nessa questão de uma fratura? A gente poderia usar talas ou objetos rígidos. Então, quando eu falei de improviso, a gente pode utilizar papelão, a gente pode utilizar algum objeto rígido, seja uma tábua, seja alguma superfície que ela possa ser reta, que a gente possa utilizar para imobilizar este membro. Importante também ressaltar que vocês podem utilizar camisetas, panos, guardanapos para amarrar e imobilizar esse membro também. Aqui nessa imagem do lado a gente pode ver que essas duas moças estão utilizando objetos rígidos para poder fazer a mobilização e estão fazendo como se fosse um nó para ajudar nessa imobilização também. Então pode ser utilizado, como eu te falei inicialmente, camisetas, panos ou guardanapo, ou o que você estiver em casa para poder amarrar, tá? É importante que, se forem cordas, tomar muito cuidado para que você não possa fazer um torniquete nesse membro, né? Porque às vezes você aperta com uma corda muito forte
e às vezes não é a ideia, né? Então, sempre utilizar pano seria melhor. Então, você vai sempre mobilizar uma articulação ou mais de uma. Por quê? Porque aí você consegue fazer uma imobilização completa desse membro, né? Então, evite movimentar a pessoa, né? Então, a gente vai tentar movimentar essa pessoa o máximo para não piorar essa situação. Caso seja necessária a movimentação para levar para um serviço de saúde, tente tomar muito cuidado com esse membro, né, que tiver fraturado. Tente evitar ao máximo mexer nele. E para a questão do inchaço, a gente pode fazer algumas coisas que podem melhorar esse inchaço. Então, a gente pode estar aplicando gelo no local que foi afetado, no local dessa fratura. Então, é importante ressaltar que o gelo ele não é aplicado puro na pele. Por quê? Pode causar uma queimadura. Então, a gente sempre pega esse gelo, a gente faz como se fosse uma bolsinha de gelo mesmo, para que ela não entre em contato direto com a pele, aquele gelo. Então, a gente utiliza um pano, uns 2, 3 panos ali, e a gente aplica na região para poder diminuir esse inchaço. E sempre importante, chame ajuda, se necessário, ligue para o SAMU ou leve até um serviço de saúde mais próximo. Vou ressaltar aqui, no próximo slide também vou ressaltar, não coloque esse osso no lugar, porque às vezes você acha que pode estar ajudando e você só pode estar piorando a situação. Aqui novamente eu vou ressaltar, tente não colocar o osso no lugar. É muito importante porque, como eu disse anteriormente, pode que você piore a situação. Então o que você deve fazer? Você deve imobilizar apenas, como já foi explicado anteriormente. E muita atenção, essa fratura ela ocorreu pelo quê? Foi por uma queda, essa pessoa ela caiu sentada, ela bateu a cabeça. Então a gente sempre tem que ficar muito atento a esses traumas, principalmente trauma de coluna, porque a gente pode piorar a situação de vez de estar ajudando. Então, se essa pessoa está deitada, você encontrou ela deitada, você pergunta: o que aconteceu? Você caiu? Você bateu a cabeça? Se essa pessoa estiver consciente, tente conversar com ela antes de tentar fazer qualquer outra coisa. E se ela caiu, bateu a cabeça, tente não movimentar ela o máximo que você puder, para você não piorar essa situação, e chame imediatamente o SAMU, que a gente pode estar ligando no 192, ou o CIAT, que a gente pode estar ligando no 193.